quero tomar cuidado com o tempo. E também quero ver, assim, eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, hoje eu não quero, talvez assim, seguir uma linha, eu não sei se vou seguir. Mas eu quero partilhar meu coração hoje com vocês. É isso que eu quero. Essa semana toda eu pedi ao Espírito Santo, teu povo vai sair de casa, vai vir para estar à mesa. Talvez com os anos as coisas vão acontecendo e a gente vai esquecendo o que Deus fez. Eu estou aqui nessa manhã para fazer isso aqui, ó. Soprar as cinzas de alguns altares que estão cheios de cinzas. Alguns altares que já não conseguem mais celebrar. Alguns altares que o tempo passou. E você tem 20, 30, 15 anos de cristão. E você diz qual a empolgação de levantar num domingo de manhã, nublado. Porque você sabia que esse período a pessoa fica mais nostálgica, centrada. Ela vai ficar num ambientezinho mais reclinado. Reclusa, melhor dizendo. O que te faz levantar de manhã, tomar um banho, vestir uma roupa e vir para o Jaó? O que é? O que é que te faz? O que te faz? Às vezes nós não sabemos mais a razão. A gente está num hábito, a gente está numa rotina. E isso vai escravizando-nos. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que o Espírito Santo sopre sobre o seu altar. Que o fogo de Deus aqueça no seu espírito. Que quando você aproximar dessa mesa, você vai dizendo assim: eu estou aproximando de uma mesa que foi elaborada antes da fundação do mundo. O Márcio chegou aqui de madrugada, mais a turma aí, o Bruno, Solange, a equipe. Só que o Senhor foi antes disso. Antes disso. E eu pedi para Dário, falei, Dário, faz uma figura. Eu queria uma pessoa assim, com os braços abertos, abraçando outra. E ela fez. Eu fiquei por horas olhando essa figura. Você acredita isso? E a expressão do rosto desse homem é muito forte. E o aconchego desse outro que está no cangote dele é muito maior. Ceia é o dia da proclamação do que Deus fez por nós. É o dia de lembrar. Quantos aqui estão casados aí já assim uns 10 anos? 20? Você sabe que depois de 10 anos e 20 anos, o pijama já fica de bolinha com os buraquinhos, né? Já não fala mais eu te amo com tanta frequência. Para que falar eu te amo? Falei lá no dia do altar. Tem uns que falam assim, não é? Meu amor, ele gosta muito de falar. Eu falo para ele, que bom. Não é minha linguagem de amor, mas tudo bem, pode ficar à vontade. Porque cada um tem uma linguagem de amor, né? A minha é atos de serviço. Você pode falar o que quiser para mim, mas se não tiver ato de serviço, acabou. Isso, mas melhorou já. Pastor Elber, né? Pastor, obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela vida. Isso, pastor. É só para me encher. Agradecer a Deus pela Vilma. Cadê a Vilma? Fica de pé, Vilma. Vilma, nós estávamos orando por ela. Passou uma cirurgia e Deus passou ela naquele lugar. Ela está de pé, tirou o nódulo e vai começar as rádios? Vai começar as rádios, mas ela está aqui. Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus te abençoe, Vilma. Glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos. Amém? Diga assim, ceia, dia de proclamar o que Jesus fez. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Levítico, capítulo 25. Eu amo o Antigo Testamento e amo o Novo também. O lado direito aqui consegue ligar? Se conseguir, vai ser ótimo. Vamos ler alguns versículos aqui, por favor. Levítico 25, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Eu leio um e vocês lerem o seguinte, por gentileza.
Contem 7 semanas de ano. 7 vezes 7 anos. Essas semanas de anos totalizam 49 anos. Continuando. Diga assim, dia da expiação, soar a trombeta. Então, isso aí, consagre o 50º ano 50, o ano 50, e proclame libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Este será um ano do jubileu. Você pode dizer comigo, diga assim, esse ano é o ano do jubileu. Você sabe o que é jubileu? Sabe o que é? Nós vamos falar sobre isso. Quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade, da sua família e para o seu próprio clã. 11. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Coma apenas o que a terra produzir. 15 agora, por favor. Vou pular para o 15. 15. Isso aí, 1, 2, 3. Por último, quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem pouco, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é o número de colheitas. Feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, faz como tu queres, não como eu elaborei, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui, eu quero contar algo rapidinho sobre a minha vida. Eu tinha 15 para 16 anos, era o meu terceiro trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. 12 anos foi meu primeiro emprego. No interior, numa cidade chamada Araguaçu, onde alguns dizem que não tem no mapa, mas tem. É só o pessoal contra fala isso para mim. E naquela cidade eu comecei aos 12, passei por uma empresa, um supermercado, depois fui para uma panificadora e depois eu fui para uma loja na cidade, onde era a maior loja da cidade. E comecei a trabalhar naquele lugar aproximadamente ali de 15 para 16. E nós trabalhávamos com muita coisa naquele lugar, era muito grande e muitas coisas ali dentro. E eu tinha um cliente, vários, mas eu tinha um cliente aqui de Goiânia que ele ia lá sempre. E ele chegava lá e ele me mandava assim, por telefone. Na época eu não tinha como mandar, era o telefonão mesmo assim. Ele dizia, olha, a lista da compra do mês está aqui. Ele levava para a fazenda. Ele liderava uma fazenda chamada Planagre, um grupo de fazendas lá. E ele me mandava antes. E eu preparava tudo antes para quando ele chegasse, estava tudo pronto. Então o nome dele era Klinger, Sr. Klinger. E ele chegava naquele lugar. E ele chegava ali, Luciene, a minha lista está pronta? Eu falei, está pronta. E eu lembro direitinho, a dificuldade que eu tinha para fazer a nota fiscal no anual era horrível. Que tinha que calcular tudo, eu tinha muita dificuldade. E por aí que passou anos. Um dia eu estava descendo, lá é assim, Araguaçu é aqui no meio. E ela é dividida assim, ó, tem um monte para lá e um monte para cá. Um chama Sicurilândia e o outro Gogolândia. Só para você ter uma ideia. No centro era onde a gente trabalhava. Eu morava na Sicurilândia e estudava na Gogolândia. E trabalhava no meio. Essa era a minha vida. Eu saía cedinho, descia para a empresa, trabalhava até às 18, só ia lá, escovava o dente, subia a Gogolândia para ir estudar. Um dia eu estou passando, aí eu ele tinha na época, eu não lembro, era um golzinho, era um gol. Ele parou e falou, oi Luciene, tudo bem? Você quer uma carona? Entrei com ele. Subo aquela rampa. Ele me deixou lá, você estuda, e começou a perguntar da minha família, da minha casa, de todo mundo, e eu contando, tudo bem. Outra vez, ele, de novo, num outro momento, ele me leva de novo. Aí um dia ele falou assim, pois é, e na hora que terminar aqui? E lá só tinha até a 8ª série. Pois não tem mais. Ele falou assim, quando terminar aqui, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, vou continuar aqui, trabalhando aqui.
Ele falou, você não pensa em ir para Goiânia. E para vir para Goiânia era a mesma coisa de você ir para os Estados Unidos fazer especialização. Entendeu assim? Para você ter noção. Aí ele falou, você quer ir para Goiânia? Ele falou assim, por que você não vai para Goiânia estudar? Porque os filhos de papaizinho na cidade vinham tudo para Goiânia. E era lindo, quando era nas férias voltava aqueles meninos que a gente conhecia tudo. Aí esses meninos voltavam, eu estou fazendo direito. Eu estou fazendo administração. Eu estou fazendo medicina. Então, meu Deus, era o céu na terra. E nós olhávamos, e eu olhava e falava assim, mas eu queria tanto estudar. Mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito por quê? Porque minha família é disfuncional, uma mãe com 7 filhos, imagina a loucura doida. Com salário salário rural, como é que faria isso? Mas minha mãe, aquela questão toda. Um dia ele veio e falou assim para mim, o seu Clínio chegou e falou assim, você não quer ir para Goiânia? Eu falei, querer eu quero, desejo muito, mas eu não tenho condição de ir. Aí ele falou assim, tá bem. Aí ele foi embora. Aí um dia ele falou assim, e se eu te ajudar? Ele falou, você iria? Eu falei, até que eu iria, mas minha mãe não deixa. Aí ele falou assim, e se eu for na sua casa? Olha só, eu vou se dificultando. Tem crente que é assim, você fala assim, isso assim, mas não tem jeito. Mas isso assim, não, mas não, já passou da hora. E ele disse, e se eu for na sua casa? Eu falei, minha mãe é brava, minha mãe deixa não, conhece minha mãe. Ele falou, não, deixa eu ir lá conhecer sua mãe. E na hora que aí ele chegou e começou a falar com a minha mãe e tudo mais, falou, olha, eu posso levá-la para Goiânia, eu posso fazer isso, aquela coisa toda, gente. E eu lá olhando, eu pensei assim, será que esse tio está interessado em mim? Era isso que a gente pensava. E algumas pessoas falaram, esse tio está querendo levar você, ó. Eu falei, misericórdia. A gente pensava isso. Hoje você ri, mas o dia era muito assustador. E ele falou com a minha mãe assim, eu vou levá-la, deixa eu levar. Aí ele veio para mim e falou assim, um dia eu estava na empresa, ele chegou assim, falou, Luciano, bom dia, eu quero Botina Zebu. Aí ele foi comigo, a Botina Zebu ficava no fundo daquele estabelecimento. Eu fui lá, na Botina Zebu, quando eu peguei a Botina Zebu, entreguei para ele. Qual o número que o senhor quer? Ele falou, não. Aí ele pegou a botina e falou assim, olha para mim. Aí eu olhei para ele e ele falou assim, eu vou te levar para Goiânia. Aí eu falei, o senhor vai me levar? Eu vou te levar. Eu falei, mas eu não tenho trabalho. Ele falou assim, eu tenho um filho, e esse filho tem uma empresa, e ele vai pôr você nessa empresa. Aí eu falei, mas eu não tenho onde morar. Ele falou, não, isso aí a gente ajeita. Se organiza, porque ele não queria que o dono ouvisse a conversa comigo. E aí pronto, ficou aquele negócio, e ele falou, se ajeita. Quando for no final do ano, eu vou vir te buscar. No final do ano, ele veio e me trouxe para Goiânia. Eu me lembro o dia que eu entrei em Goiânia. Com tantos sonhos dentro, mas sem norte, sem nada. E tudo se passou, o tempo foi passando, e Deus me abençoou. Eu fui para a empresa do filho dele, o filho dele me ensinou tudo. O filho dele me ensinou tudo, ele tinha uma paciência comigo. Ele me levava no banco e falava, é assim que você faz. Você vai no cartório, faz isso, você paga duplicata, é assim, assado, você faz aquilo, tudo outro. Ele cuidou de mim. Aí ele me dava os passos, e eu gastava os passos. Ele falava assim, você está dando os passos, não é da sua igreja. Está dando dinheiro para o pastor. Você para de gastar esses passos. Porque no meio do mês eu pedi o passo para ele de novo. Porque eu morava no balneário, congregava no Riviera. Imagina, atravessava a cidade para lá e para cá, e trabalhava no centro. Aqui de novo. Mas o que eu estou falando? Por que você está contando essa história? Porque Deus permitiu que eu terminasse. Deus permitiu que eu concluísse 3 graduações. E na primeira, quando eu concluí, na hora que eu peguei o diploma, sabe de quem que eu lembrei? Do seu Klingerberg. Só que o seu Klingerberg já tinha ido embora. E eu peguei um livro, fiz uma dedicatória e fui lá na empresa juntamente com meu marido. Sentei com o filho dele e falei, hoje eu quero te contar umas coisas que você não sabe sobre seu pai. E conversei com ele e falei naquele dia, ele disse assim, eu não sabia. E eu falei, seu pai fez isso, e isso, e isso, e isso por mim. Eu estou aqui para te agradecer. Eu estou aqui para celebrar o que ele fez na minha vida. E naquele dia eu entreguei o livro, eu mais Luiz oramos com ele e a esposa dele, fizemos agradecimento. E por que você está lembrando disso? É porque essa semana eu lembrei demais disso. Porque ceia é o que o seu pai fez por você. O seu pai, o seu Deus, enviou o seu filho. E não te deu um emprego. Não, ele te deu vida.
Você estava lá jogado e ele veio, olhou para você e disse assim: eu vou cuidar de você. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou transformar, eu tenho um futuro para você. E foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu me afinei com Deus. Foi aqui que o Senhor começou a mover. O pastor que eu congreguei, ele olhou para mim o primeiro dia que eu entrei, pisei lá, eu ia para uma festa junina. E quando eu entrei, falei: eu vou passar nessa igreja antes de ir para a festa. Minha mãe está longe da minha mãe, posso fazer o que eu quero. Lembra desse negócio? Quando eu desci, ele virou assim: ei, menina, Deus tem um propósito na sua vida, um projeto. Você é separada de Deus. Falei: pronto, acabou a festa junina. E ele foi falando, e tudo que ele falava era para mim. E eu estava, vivendo a minha vida do jeito que eu queria. Aqui, sem ele, sem beira. Mas naquele dia, quando ele terminou a palavra, o Espírito Santo queimava no meu espírito. E eu terminei, não fui na frente no apelo. Quando terminou o culto, eu falei: pastor, eu vim aqui e eu quero me posicionar. Ele falou assim: não, você vai vir domingo que vem. Eu não faço assim não, é na frente de todo mundo que eu quero fazer. Já sabe onde o Luiz foi treinado, né? Aí o que aconteceu? Domingo que vem eu voltei. Acabou, nunca mais. Não teve mais festa junina. Não teve mais nada. Porque eu enganjei no reino espiritual. E Deus tem feito até hoje. Deus tem me levado em lugares que eu imagino como. O Luciano está contando isso por quê? Porque eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O filho dele te trouxe para o reino dele. Não foi para a empresa, foi para o reino dele. E ele vai te ensinar tudo. E você vai crescer em Deus. Quantos países Deus permitiu que eu fosse? Eu chegava lá e falava: meu Deus, eu não sei falar nada desse trem aqui. Mas o povo me chamava para pregar. Chegava lá, eu pregava e Deus tinha misericórdia e agia. E na vigília dos jovens que eu estava aqui, o Neto começou a contar algumas coisas. E quando ele falava, eu chorava. O pessoal perguntou: por que você está chorando? Porque eu lembro quando Deus me levou em Andorra, há 18 anos atrás, 28 anos atrás. Então o que eu quero dizer para você? Deus vai fazer coisas novas. Luciene, esse texto que você leu, Luciene, esse texto que eu li, é um texto que Deus está normatizando o seu povo. Deus chama o povo dele. Começa lá no Éden, quando Deus chama Adão e Eva e quer ter comunhão com ele todo dia, está junto com o Pai. Aquele abraço ali, você imagina, imagina Adão chegando e dando abraço de Deus. Você imaginou um negócio desse? Cheirar o cangote de Deus, ser aconchegado e Deus perguntar: como é que foi seu dia hoje, Adão? Hoje eu dei um nome aí a uns 300 animais aí. O que você fez hoje, Adão? Hoje eu pesquei. Só dizer assim: vem, pula aqui. Imagina o peixinho. Ele está lá assim, ele fala: puxa, pula aqui. Porque o homem tinha domínio e podia dizer isso a um peixe. Só para você ter uma ideia. O homem cai. O profeta Oséias, ele vai dizer, no capítulo, eu não sei se é 6, 7, não precisa colocar a Bárbara, mas diz assim: na cidade de Adão, os homens se perderam. Os homens foram infiéis. Lá na cidade de Adão. E aí vem, Deus vai lá, pega um animal, mata um animal, tira a pele. E eles estão escondidos. E quando o Senhor chega e fala: Adão, onde você está, menino? Eu quero te abraçar hoje. Você não veio para o encontro. Onde que ele estava? Ele estava escondido. Ele diz assim: eu tive medo e escondi. Todas as vezes que temos medo, nós nos escondemos. E Deus vai ali e mata um animal, tira a pele, veste o homem, dá uma nova veste para ele. Não era mais figueira, porque figueira, o Neto falou aqui domingo passado, na hora que o sol vem, a figueira murcha. A folha da figueira murcha. Mas quando é pele de animal, não murcha. Ele te protege e te guarda. O homem saiu do jardim do Éden, foi colocado ali a proibição. Mas, querido, no jardim o homem se perdeu. Mas em outro jardim, há muito tempo depois, um novo homem renunciou à sua independência e disse: eu dependo do Senhor. E disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Mas ele disse: contudo seja feito. Redimiu-nos à vontade naquele lugar. Vem depois de Adão, vou pular. Deus vai e chama um homem
chamado Abraão, e diz para ele, Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele disse a Abraão, ele disse para você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, todos que te abençoarem, eu abençoarei, todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, em ti serão benditas todas as nações da terra. Você pode dizer comigo, diga assim, eu sou bendito, bendita sobre a terra, e em mim as pessoas que estiverem perto serão abençoadas. Você chega perto da pessoa assim, me abençoa, por favor, me abençoa. Não, você tem que chegar assim e falar assim, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero profetizar sobre você. Ah, me profetiza para mim. Não, você é uma bênção onde você chegar. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, estabelece com ele um pacto, uma aliança. E nessa aliança ele diz assim, eu vou dar uma terra para você. Eu vou dar uma terra para você e para os seus descendentes. E ele conta toda a história para ele, na hora que ele faz uma aliança. Jesus fez uma aliança conosco. E ali ele disse assim, o povo vai ficar nessa terra. Eles vão voltar para essa terra, vão ficar aqui 430 anos, depois vão sair. Ele já contou para ele o que ia acontecer depois. Escute, Deus já contou para mim e para você tudo que vai acontecer com você. O diabo vem para você durante a semana e fala assim, você não vai conseguir, você não vai chegar ao fim, você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir isso. E Deus está dizendo, não meu filho, não ouvi isso aí não, minha filha, eu já sei onde você vai chegar, eu já te vejo lá, eu estou te esperando no cruzar da linha de chegada, eu estou te esperando lá. A bênção era sobre eles, eles crescem, aí vem Abraão, Isaac e Jacó, desce para o Egito a convite de Faraó, 75 pessoas da família de Jacó, porque para descer para o Egito, queridos, descer é convite. O diabo diz assim, ó, porque Faraó é a figura do diabo, e o Egito é a figura do mundo, do sistema, e ele disse, desce para cá, foi um convite de Faraó, falou para José, José, traz seu pai, traz seus irmãos, traz tudo aqui para o Egito, e eles vieram para o Egito na época de fome, eles vieram como convidados, mas sabe o que aconteceu? Quando você vai convidado pelo diabo, as primeiras vezes ele te dá, as primeiras vezes você não paga, mas da terceira vez em diante ele vai começar a cobrar o boleto. E ele começou a cobrar o boleto. Era um povo livre, entraram livre, mas se tornaram escravos. 430 anos, o pai, o tataravô, o vô, todo mundo escravo. Ninguém sabia o que era liberdade. Ninguém sabia o que era ir e vir. Tinha que estar debaixo do chicote, debaixo da opressão. E lá no deserto tem um homem chamado Moisés, que está fugindo do seu chamado. Foi para o deserto pastorear um rebanho do seu sogro. Não era nem seu, era do sogro. Talvez você esteja aqui hoje nessa manhã e você está fazendo algo que não é nem seu. Você está zelando de algo de alguém. Mas escute, o chamado de Deus não vai diminuir por conta disso. O chamado de Deus está estabelecido. E Deus olha para aquele homem e diz assim, Moisés, você é o libertador. Meu povo está clamando no Egito e eu vou levar você para libertá-los. Ele disse, quem? Você, Moisés. Você é um libertador. Mas ele não se via como libertador, porque ele está fugindo. Ele é um assassino. Ele não tem rebanho. Ele não tem nada. Até a mulher dele era do sogro. E quando você vai ler a Bíblia, diz assim, a filha do sacerdote fulano de tal. Tudo era dos outros, nada dele. Ele está frustrado, ele está angustiado, ele está perdido naquele lugar. Ele está para lá e para cá, mas Deus diz para ele, chegou sua hora, chegou seu tempo, você vai libertar o meu povo. Eu tenho um projeto para você. Você vai voltar naquele lugar que você fugiu. Porque às vezes nós fugimos das coisas e queremos que as coisas dêem certo. Não vai dar certo. Deus vai permitir que com o tempo você volte naquele mesmo lugar. Arrume tudo. Aí sim você pode caminhar livremente. Porque Deus não vai jogar para debaixo do tapete. Deus diz para ele, você vai enfrentar o faraó. Eu estou dizendo para você nessa manhã, você precisa enfrentar os seus medos, enfrentar o passado, enfrentar aquilo que te aflige, que te amedronta. Você precisa disso. Precisa de tudo isso.
E ele vai, e ele chama aquele povo, e ele liberta aquele povo, e você já sabe a conversa. Mas quando eles pisam no deserto, vai começar. Deus fala para ele: Moisés, esse povo é um bando de escravos. E eu quero uma nação. Diga assim: Deus quer uma nação. Satanás quer escravos. Entende isso? Deus falou: eu quero uma nação, é uma nação. E para tanto eu vou dar leis para esse povo. Porque para uma nação estabelecer, queridos, eles têm que ter leis. Porque leis vai formar neles o quê? Um caráter de civilização, de agrupamento de povo, que tem leis para poder se conduzir. Aí Deus dá a ele as leis. Por isso que tem um livro de Levítico, que alguém me perguntou assim para mim: por que tem esse livro na Bíblia? Você que está lendo a Bíblia, você que lê Bíblia, você que vai despertar hoje para ler a Bíblia. Levítico é quando Deus diz para ele: eu vou fazer deles uma nação, eu vou estabelecer leis, eu vou dar a eles diretrizes. E ele diz assim, tem mais um detalhe: você vai escolher uma tribo X, e essa tribo é dos levitas, e eles vão ficar em cargo de tudo aquilo que eu vou ensinar. Vocês terão que fazer uma tenda. Que tenda, Luciano? Diga assim comigo, diga tabernáculo. O que mais? Eu vou dar leis, e essas leis vão dirigir a eles, para que eles possam o quê? Para que eles possam se aproximar de mim, porque na cidade de Adão nós nos perdemos. E quando você vai ler Levítico, vai estar escrito de fora a fora: sede santo. Diga de novo: sede santo. Era lei, tinha que ser santo, porque Deus era santo. E ele disse: como que um bando de escravos, um bando de pecadores, como é que eles vão aproximar de mim? Ele diz assim: vai ter normas, vai ter leis. E as leis da proximidade vai ser através do sacrifício e do holocausto. Você pode dizer comigo, diga: sacrifício e holocausto. Foi isso que Deus disse para ele. E Deus disse: separa esse povo. E separa esse povo. E aí falando, Luciano, e esse texto que você leu? E esse texto que eu li diz assim: conte 7 semanas de ano. 7 semanas de anos, e essas 7 anos totalizam 49. Então faça tocar a trombeta, diga assim: faça tocar a trombeta. Diga: no dia da expiação. Que dia que era esse, você sabe? É o dia do perdão nacional. Fala assim: o dia do perdão nacional. Entendeu, creio? Essa manhã, hoje, se você conseguir, cadê o Danielzinho? Se ele conseguir me dar retorno, eu vou amar. Hoje, essa manhã, é o dia do perdão nacional. Hoje, esta manhã, você vai sair desse lugar que você está, vai vir aqui para a mesa e está dizendo assim: eu sou perdoado, eu não sou mais escravo, eu sou povo de Deus, eu faço parte da nação eleita, eu sou sacerdote real do Senhor, eu sou nação santa. É isso que você vai fazer. E era no dia desse dia da expiação. O que acontecia? A palavra expiação significa cobrir. Como é que cobria? Nesse tabernáculo tinha 3 lugares. No último lugar, que era o Santo dos Santos, tinha um lugar chamado a arca. E na tampa, o sacerdote vinha e derramava o sangue aqui na tampa. Ele espargia isso aqui. Mas antes disso, o sacerdote tinha que trazer um novilho. Ele trazia um novilho, matava o novilho, pegava o sangue, limpava ele, os filhos, os ajudantes, tudinho, para depois fazer o sacrifício. E ele diz mais, está no capítulo 16 de Levítico, mas não precisa colocar. Ele vai dizer assim: toda a comunidade vai trazer 2 bodes. Diga comigo: 2 bodes. Por que 2 bodes? Vinha 2 bodes e eles lançavam sorte para saber aqueles bodes. Por isso que na macumba usa bode, viu? Por que usa bode? Por conta disso. Eles obedecem princípios. Você sabia disso? A gente pensa que é tudo assim. Não, não é não. Trazia o bode, os 2 bodes, lançava sorte. Tinha um bode chamado Azazel. O que é esse bode Azazel? Era assim, diga assim: Azazel. Era o bode expiatório. E tinha um outro bode, que era o bode que era para o Senhor. O que ele fazia?
Ele pegava esse bode aqui, separava ele, pegava o Azazel, trazia o Azazel para cá, aquele bode, colocava ele no meio daquela multidão, aquele povo, toda a multidão esperando, aquele dia todo era para isso. Aí ele vinha o sacerdote, colocava a mão na cabeça do bode emissário, do bode Azazel, e começava a dizer: aqui está o pecado da Luciene, aqui está o pecado da Nayara, aqui está o pecado do Saulo, aqui está o pecado do pastor Luiz, aqui está o pecado da Lisete, aqui está o pecado do Denis, aqui está o pecado meu, seu, todos ali, ia colocando e colocando e colocando. Você imagina o bode? Depois pegava um emissário, uma pessoa ia para o deserto com aquele bode, chegava lá no deserto, ele soltava aquele bode no deserto, e aquele bode tinha que ficar muito longe, muito longe, muito longe, muito longe, porque não podia ficar perto. Salmo 103, Bárbara, 12. Coloca para mim. Porque ele estava dizendo assim, sabe o que ele estava dizendo para mim e para você? Ele estava dizendo isso aqui, ó. Como o Oriente está longe do Ocidente. Assim, você pode ler comigo e diga assim. Assim, ele faz o quê? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele pegava o bode e mandava para o deserto, para um lugar bem longe. Porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, é assim que Deus faz com as minhas e as suas transgressões. O Miqueias, por favor, coloca para mim Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Olha só o que vem confirmar isso. Quem é comparável a ti, ó Deus? Você pode ler o restante comigo, por favor? Diga aqui. Para aí. A gente perdoa, mas a gente não esquece, já viu? Claro, não tem amnésia. Tá certinho. Só que o que Deus faz? Ele é diferente, Ele é Deus. Ele perdoa. Ele esquece a transgressão do remanescente, da sua herança. Continua, diga comigo, tu. 19, Bárbara, por favor. De novo terá compaixão de nós. Hoje, nesta manhã, Deus está dizendo assim: eu estou renovando a minha compaixão por você, a minha misericórdia. Renovou hoje 6 da manhã. Quando você ainda estava na cama, a misericórdia dele já estava renovada para você. Pisará as nossas maldades e tirará para onde? Para as profundezas do mar. E aí tem um pregador que diz assim, e aí colocou lá, proibido pescar. Porque de vez em quando a gente leva uma varinha de anzol e puxa aquilo que já passou. E aquele povo ficava tudo assistindo. E o outro bode, Luciene? E o outro bode matava, pegava o sangue e entrava lá no Santo dos Santos. E foi depois que os filhos dele morreu. E dele disse assim: não vai entrar todo dia mais, vai entrar uma vez só no ano. Ele entrava e passava o sangue. E as pessoas ficavam tudo esperando. Por quê? Porque Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tinham sido mortos na semana passada. E aí agora você imagina, você passou num lugar, tem uma cruz, né, assim, bem na curva perigosa, e tem 3 cruzes lá, morreu 3. Aí você vai, o que você faz? Você tira o pé do acelerador, automaticamente. Morreu 3, vai ser o seu quarto, então vai devagar. Aí entrou lá naquele lugar onde os filhos morreram, e entra o Arão. O Arão entra assim, todo travado, porque, gente, a gente não está escrito, mas você começa a ler. Matou 2 na semana passada, e agora? E agora pode ser eu. E o povo tudo esperando, esperando, esperando. E diz que a campainha da roupa do sacerdote fazia tlim, 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 tlim. Ele sabia, está vivo, o homem está lá dentro. Será o que vai ser esse desfecho? Daqui a pouco, cansado já de tanto esperar o povo, todo mundo com expectativa. Daqui a pouco abria-se a cortina do tabernáculo, saía o sacerdote e falava: olha, é o dia da expiação, o dia do perdão nacional. Deus recebeu o nosso sacrifício, pode ir para casa, vocês estão livres por 1 ano. Tinha data de vencimento, mas hoje não tem data de vencimento. Deus está dizendo para mim e para você: eu já paguei os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Você precisa validar isso todo dia e dizer para Satanás: você não pode mais me acusar, eu sou perdoada por Jesus. Era o dia da expiação. E aí logo depois, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, está aí no versículo 9: toque a trombeta. Diga assim: toque a trombeta.
o sacerdote reunia muita gente, muitos levitas, e dizia assim: pegue uma trombeta, e nesse dia toque a trombeta em todas as cidades do povo de Deus, que a Nayara pregou aqui, dizendo que Deus dividiu para o povo. Todas as cidades. E as pessoas saíam correndo, porque aquele dia eles sabiam que era notícia boa. E essa corneta tocava uma música, e quando essa música tocava, todo Israel sabia que era dia de jubileu, era dia de tocar a trombeta e dizer: é tempo novo na sua vida, é um tempo de reconstrução, é um tempo de mudança. E sabe qual era a música que tocava? Eu peguei ali um chofar. Toque aí, Bárbara, por favor. Saíam os levitas, todos eles com a corneta. A pessoa estava lá no meio rural, ele escutava, ele corria para casa. A pessoa estava lá na beira do rio, corria para casa. A pessoa estava aprisionada, ela dizia: hoje vai mudar as coisas. Ela ouvia esse som. E sabe o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo fala assim: olha, vai ter uma nova trombeta daqui mais uns tempos. O arcanjo Miguel vai tocar uma trombeta, e o Senhor descerá dos céus com alarido e vai vir buscar a sua igreja. Você e eu, uma hora, seremos arrebatados ao tocar a corneta novamente. Vai haver um toque de Deus. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara. O som da trombeta, o som da corneta. E não era corneta de ferro, de prata, sei lá como é que é. Era feita de chifre de carneiro. Diga: chifre de carneiro. Para tirar o chifre do carneiro, tem que fazer o que com ele? Já foi morto há 2000 anos atrás. Existe uma corneta guardada. Qualquer hora dessa ela vai ser tocada. E não dava tempo das pessoas se prepararem. Do jeitinho que estava, elas tinham que correr. Não vai dar tempo. É hoje, é agora. Prepare o seu coração para encontrar com o seu Deus. Acabou? O que fazia mais? Diga assim: consagravam aquele ano ao Senhor. Era 100% consagrado ao Senhor. 100%. Segunda coisa, terceira coisa, diga assim: libertava todos os escravos. Naquele tempo, as pessoas se empobreciam e ela não tinha com que pagar. Lembra? 2 Reis 4:1? Coloca aí para mim, Bárbara. As pessoas não tinham como pagar. Sabe o que ela fazia? O pai de família ficou pobre, não dava conta. Ele dizia assim: pode me levar para pagar a conta? Aí levava o pai lá para o norte. Aí a conta ia, o juro ia. Voltava, pegava quem? Os filhos. Aí levava lá para o sul. Levava lá para o sul. Obrigado, pastor. Levava para o sul. Ia distribuindo os meninos. Lembra que tinha muitos meninos? Lembra disso? Jacó tinha 12, meu filho. Menino para tudo que é lado. Imagina a mãe, a dor dessa mãe despedindo do filho. O pai despedindo do filho. Dizendo: filho, até o jubileu. Até o jubileu. Ou seja, até 50 anos. Ou se tivesse no meados, 25 anos. Até essa data, se lá estivéssemos vivos. E eles se separavam, cada um para um lado, cada um para o outro. Mas quando a corneta tocava, eles pulavam de alegria e diziam: eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Voltavam os pais, voltavam os filhos. Eles eram liberados, por quê? Porque era o ano do perdão, da liberação. Era o ano em que eles tinham que ser soltos.
Você foi solto. Jesus visitou o inferno. A Bíblia diz que Ele tem a chave da morte e da vida. Ele visitou e diz para você: você não é mais escravo, você é livre, você é filho, você é amado, você é querido. Há um céu te esperando. E hoje, nesta manhã, eu estou aqui com uma corneta para dizer: é jubileu. É jubileu na sua vida, é jubileu na sua casa, é jubileu no seu espírito. O que é jubileu, Luciene? 7 anos, contava, parava o povo. Diga 7 vezes 7, 49. Então era 7, 14, 21, 28, o que mais? 35, 42, 48. Quando o pessoal ficava: está faltando quanto tempo para chegar o jubileu? Quanto tempo falta? Era tempo de recomeço. Certo dia a mulher do discípulo do profeta foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Só para você lembrar que essa lei vigorava nesse tempo. Você imagina um filhinho seu? Pensa num filho seu aí agora, pensa. Chegar o credor e falar assim: bye bye, mãe. Marco Antônio, vamos. Você vai ser agora, prisioneiro, trabalhar lá na China. Será que sua mãe deixaria você ir? Tinha que deixar, não tinha como. Aprisionamento. Era assim, queridos. E tem um detalhe, Deuteronômio 15, 12. Eu vou resumir. Quando eles liberavam a pessoa não podia vir de mão vazia. Sabia disso? Não podia. O credor, a pessoa que ficou com aquela pessoa, tinha que fazer as contas ali mais ou menos e entregar ela. Diz assim, o Senhor disse assim: não vai liberar ela sem nada. Capítulo 16 de Levítico está escrito isso lá. Mas você vai liberar para eles ovelha, gado. Você vai no cereal, vai pegar lá no depósito que você tem, vai pôr na mão, vai dar algo para eles sustentar. Diga assim comigo: Deus já me deu tudo que eu preciso. Por que às vezes a gente anda igual mendigo? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Bárbara. A gente fala muito disso. A gente fala assim: tudo já está pronto. Fala assim comigo: tudo já está pronto. Você acredita nisso? Mas eu era escravo. Você era escravo, mas você não é mais. Você vai sair agora com despojos. E aí Pedro está escrevendo essa carta, ele diz assim: seu divino poder fez o quê? Enche o seu peito e fala assim: seu divino poder fez o quê? Então vira para essa pessoa e diz assim: você tem tudo que você necessita em Cristo Jesus. Você tem tudo, você tem tudo, você tem tudo, você tem tudo nele. Tudo já está pronto. A igreja que nós vamos construir, ou você vai estar construindo, está até pronta já, né? A gente não está sabendo. Que meu marido agora desengatou, graças a Deus. Ele falou que esse ano nós vamos. Oh Deus. Quarta coisa, ele diz assim: vocês não vão plantar. Nesse ano, vocês vão comer tudo que nascer naturalmente. Que é isso, Luciene? Que é isso? Pode tirar aí, Bárbara. Isso está onde? Que eu disse para você. Jubileu, Levítico 25, 12, está lá. Você vai comer o que a terra produzir. Você não vai plantar nada. Luciene, Deus está validando a preguiça? Não, Ele não está validando a preguiça. Porque Ele diz assim: olha, o preguiçoso tem que fazer um curso com a formiga. Porque a formiga não tem chefe, a formiga não tem líder, mas na época certa ela vai lá, trabalha, armazena, para quando chegar o inverno ela ter o que para comer e para toda a sua liderança ali, que ela não tem liderança coisa nenhuma. Aí diz assim: o preguiçoso, levanta, porque senão a miséria vai te assaltar.
O que é isso, Luciene? Deus está dizendo para mim e para você: você é salvo, você é liberto, e agora vai ficar de braços cruzados? Não, descanso em Deus não é ficar sem trabalhar. Descanso em Deus é depender dEle, é dizer: eu vou para o trabalho, eu vou trabalhar, eu vou para a empresa, eu vou fazer, eu vou realizar, mas eu vou realizar porque Ele me sustenta, é Ele que segura meu fôlego de vida, é Ele que mantém-me de pé. É isso. Quinta coisa, diga assim: todas as dívidas eram perdoadas. Eu devo e pago. Que o pessoal fala: eu devo, mas não pago. Lembra quando fala isso? Não, eu devo e pago. Mas você imagina aqui, quem tem uma dívida de 50 mil aqui? Tem coragem de levantar a mão? Fernando. Doutor Lucas. Você imagina Deus chegar para você e falar: Fernando, está perdoado. Está perdoado. Nem um centavo você vai pagar. Lucas, está perdoado. Está liberado. Você imagina isso? Era isso que acontecia. Deus vinha, aquela trombeta, aquela corneta tocava, e a pessoa sabia: a minha dívida foi embora. Um mau negócio que eu fiz, uma coisa que eu fui desatenta, Deus está dizendo: eu vou liberar você dessa dívida. Escute, nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Colossenses, Bárbara 2:13-15. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou com Cristo. Ele nos perdoou a transgressão. Próximo versículo. E cancelou o quê? Diga assim: está cancelado. Está cancelado. Está cancelado. Jesus pagou sua dívida. Sua vida foi redimida. Está cancelado. É o que ele disse lá na cruz. Você lembra? Eu disse isso aqui as semanas passadas. Ele disse: tetelestai. O que é tetelestai? É uma palavra que significa, sabe o que? 3 aplicações. Quando o pai dá uma ordem para o filho vai e faz, e chega para o papai e fala assim: papai, eu fiz tudo que o senhor mandou. Aí bate lá: tetelestai, consumado. É usado na imobiliária. Quando a pessoa vai fazer a escritura, ela passa, estava lá, não tem escritura, mas faz a escritura, e aí pega o escrivão, pega aquela escritura e dá para você e diz assim: está consumado, está pago. E a última é aplicado nas dívidas. Quando a pessoa estava lá na casa do credor, colocava a lista bem na porta assim, ó. Ficava a lista lá: deve isso, deve isso, deve isso, deve isso, deve isso. Igual na cantina, Solange. Deve. Aí sabe o que acontecia? No jubileu, pegava-se aquela dívida, arrancava dali e fazia assim, ó. Rasgou o edito que era contra nós. Ele cancelou. Você não deve mais nada. E aí eu tinha mais coisa, mas eu vou encerrar obedientemente a toda a liderança. E o que Deus falou com você disso, Luciene? Tinha mais algumas coisas, mas eu não quero me deter mais. Eu quero parar aqui. Eu não quero mais esticar. Eu quero me deter aqui. Dívida. Sabe o que Deus falou comigo? A ceia é dia de comunhão. Mas tem muitas dívidas na igreja. E não são dívidas financeiras de que eu estou falando. Eu estou falando de dívidas emocionais. Dívidas emocionais. Muitos de nós estamos devendo um ao outro. Devendo perdão. Devendo amor. E sabe aonde que pega? Diga comigo, diga: na família. Lá pega. Aí a gente veste uma roupa, toma um banho, passa um negocinho na sobrancelha e vem. Mas está carregando uma carrocinha de dívida. Sexta-feira nós estávamos aqui na vigília. E foi uma vigília maravilhosa dos jovens. Maravilhosa, foi ótima, excelente. E eu terminei, eu tinha chorado muito por tantas coisas, lembrando que Deus fez na minha vida ali naquele lugar. E eu fui abraçar minha cunhada. Peço liberdade a você, Jaque, para dizer. A Jaque está aqui. Aí a Jaque veio, eu falei: Jaque, que bom te abraçar.
Aí eu já vi que ela não me abraçou. Ela ficou assim. E eu fui líder. Eu tenho um pouquinho de treinamento de comportamento, né? Então, quando eu vi assim, falei, você tá bem? Tá bem. Como é que tá o Tissal? Não, o Tissal tá bem. Ah, eu falei para ele falar com você, coisa e tal, PPP. Aí eu falei, pois é, já que essa coisa assim. Aí quando ela começou a conversar, eu percebi que tinha uma trava. Aí eu falei, você tá triste comigo? Ela falou, tô muito triste desde aquele dia. Aí, né? Aí eu falei, aí eu comecei a justificar. Sabe por quê? Porque eu tive uma conversa com meu irmão Saulo, eu tive uma conversa com ele, eu falei isso, eu falei assim, eu fui justificando. Eu fui justificando porque era isso, porque aquilo outro. Aí o Espírito Santo falou assim, cala a boca. Renuncia isso. Pede perdão. Reconhece. Aqui nesse lugar aqui, não foi, tia Jaque? E eu disse para ela, Jaque, você está ferida comigo? Tô. Eu peguei a Jaque e abracei. Eu falei, Jaque, me abraça. Eu disse para ela, olhando nos olhos dela, eu falei, Jaque, eu amo você. Você é minha cunhada. Você é sangue do meu sangue com a minha família. Eu não quero te ferir. Eu não fui chamada para ferir ninguém. Eu fui chamada para curar. Mas nós na caminhada a gente erra. E eu disse para ela, me perdoe a minha casa. E nessa hora, que ele já estava mais ou menos 20 minutos já. Ela calou. Aí ela falou assim, eu amo tanto você. Me perdoa também. Nos abraçamos e foi um momento extraordinário. Ceia é comunhão. Comunhão é você estar no mesmo propósito que o outro. Comunhão não é conformidade, não é todo mundo vestindo o mesmo uniforme, falando a mesma língua, a mesma fala, quer dizer, não é a mesma língua, a mesma fala, não. Comunhão é eu e você, temos a ligação por Cristo Jesus, e nós sermos capazes de olhar no olho do outro e dizer, me perdoa, eu errei com você, para que a gente possa vir para essa mesa e essa mesa fazer sentido. Foi isso que aconteceu no jubileu. Jubileu é dia de perdão nacional, é dia de libertação, é dia de cura, é dia de você liberar as dívidas, e muitas vezes as nossas famílias estão dilaceradas por palavras, por atitude que temos, e ferimos uns aos outros e continuamos cantando, adorando e levantando a mão. Mas nessa manhã eu estou aqui rasgando meu coração para você, para dizer que hoje é dia de perdoar dívidas emocionais. E eu quero que você fique de pé, por gentileza. Eu não entendia quando criança, quando as pessoas entravam em jejum e oração para o dia da ceia. Eu pensava, mas para que é isso? Lá na fazenda eu via as pessoas consagrando. Minha mãe falava assim, hoje ninguém come nessa casa. Eu falava, mas como é que não come? Não, hoje é jejum. Os 7 bacuri, tudo jejumando. E ela liberava por idade. O mais novo ficava 1 hora, liberava. E era das 8 às 9. O outro das 9 às 10. Eu era a última. Entende? Eu era a última a comer. Porque ela dizia, tem que ser por idade. Porque quando acontecia o jubileu, as pessoas faziam os negócios dela pensando, calculando, quantos dias falta para o jubileu? 5 anos, então a terra vai ser entregue por 5.000. Mas falta 48, a terra vai ser entregue por 48.000. Era tudo baseado naquilo, no jubileu. A vida deles girava em torno do jubileu. Porque tinha que tocar a trombeta. Eles ficavam tudo esperando. Tinha os caras de pau, né? Mas tinha os decentes que esperavam tocar para ser perdoado. Jesus tocou já lá na cruz a trombeta, a primeira trombeta. A segunda é aquela que eu te falei. Mas nós precisamos, porque eu sou perdoado, eu posso perdoar você. E eu ratifico, Jaqueline, minha cunhada, tudo que eu disse aqui na sexta-feira. Eu não tinha noção do estrago que eu fiz nas suas emoções. Eu amo você.
E você é minha cunhada do coração. Que Deus te abençoe. Amo sua vida e amo sua descendência. Meu irmão Saulo, você sabe quanto eu te amo. Você sabe quanto eu abro meu coração para você. Eu quero dizer para você que eu te amo perante a igreja. Dizer que você é muito querido. Você é muito amado. E o Saulo foi um dos terceiros que veio para Goiânia, porque eu vinha e trazia de um por um. Eu fui trazendo os meus irmãos todos para Goiânia. Eu amo você. Queria que você soubesse disso muito. E essa manhã é uma manhã de reconciliação. Eu relutei muito para falar isso. Nem combinei com eles. Mas põe na conta do amor, por favor. Nós estamos em família hoje. Nós estamos em igreja em família. E quando eu estava ali, a Crene foi lá e me abraçou. Vou falar também. Me abraçou e falou assim, ó. Eu vim aqui te pedir perdão. Eu falei, mas de quê? Ela falou, Deus mandou e você sabe por quê. Nessa hora confirmava no meu espírito. Faz isso. Eu quero pegar aqui alguns minutinhos agora. O pessoal da ceia, pastor. Antes disso, antes de mover, por favor. Você que está aqui, que precisa ir em alguém, nós vamos fechar os olhos, todo mundo. Nós não vamos ficar de olho aberto. E nem vou chamar você na frente para te expor. Não vai fazer isso. Se você está aqui e você precisa pedir perdão para alguém que está aqui dentro, você vai sair do seu lugar e vai nessa pessoa e vai pedir perdão. Você vai dizer para ela igual os credores faziam. Abria a porta da fazenda e falava assim, pode ir. O jubileu chegou. Pode ir. Você está livre, eu te perdoo. A dívida está perdoada. E se você precisa perdoar alguém aqui hoje, você vai sair do seu lugar. Eu quero que todos fechem os olhos, por gentileza. É uma manhã muito cirúrgica. Deus falou comigo, uma manhã cirúrgica aqui. Tem coisas que seu coração está fechado, seu coração está travado e você vai vir para a mesa. Você não vai vir para a mesa desse jeito. Você vai ter a oportunidade nesse momento de sair do seu lugar. Ninguém vai preocupar com ninguém agora. Ninguém vai preocupar com ninguém. Você vai sair do seu lugar e você vai lá na pessoa e vai dar um abraço nela e vai dizer, eu estou liberando perdão para você. Eu estou abrindo a porta da prisão e dizendo, vai. Que o Senhor te abençoe. Oh, Espírito Santo. E faça brilhar o seu rosto. Pastora, mas eu não tenho noção. Às vezes a gente não tem noção. Mas você vê que a outra pessoa está um pouquinho diferente com você. Você sabe que não é a mesma coisa. Mas você e eu e você fazemos cara de paisagem. Hoje o Espírito Santo está dizendo, chega de cara de paisagem. O Espírito Santo está dizendo assim, vá lá, tira essa trava, tira a trave da porteira, tira daquela fazenda, tira e diga, está livre, pode ir, a dívida foi paga. Eu te abençoo, eu te libero, eu digo para você, vai em paz. Essa manhã é a manhã de cura. O Senhor está fazendo cura aqui nesta manhã. O Senhor disse para mim no meu coração, é uma manhã que eu vou romper grilhões, é uma manhã que eu vou curar. Então nesta manhã eu estou dizendo para você aqui nesse lugar, em nome de Jesus, você vai se erguer de onde você está e você vai pedir perdão e você vai liberar essa pessoa. Você vai dizer para ela, eu te abençoo. Aí você fala, Luciene, mas quem eu tenho alguma coisa para resolver não está aqui. Você vai começar a orar por ela agora. Ore e pronuncie o nome dela no reino espiritual. Você vai abrir sua boca e vai dizer, eu te libero, eu te abençoo. A dívida foi paga por Jesus. Ele me perdoou. Por isso eu estou te perdoando nesta manhã. Por isso eu estou te perdoando nesta manhã. Por isso eu estou te liberando nesta manhã. Oh Espírito Santo, nesta manhã derrama o teu óleo, o óleo da unção, e lubrifica os relacionamentos. Nesta manhã, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor
está trazendo um óleo novo neste casamento, um óleo novo na vida desse pai, um óleo novo na vida desse filho, um óleo novo na vida dessa irmã, um óleo novo na vida desse filho. Que você possa nessa hora abençoar o seu líder, o seu patrão, a liberar pessoas, colaboradores que trabalham com você, os irmãos da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta é uma manhã de cura, esta é uma manhã de cura, esta é uma manhã de cura, esta é uma manhã em que eu proclamo o que Jesus fez. Jesus rasgou o edito de dívida, Jesus rasgou o edito que pesava contra mim, contra você. Você é livre dos pecados passados, você é livre hoje você é livre, porque vai tocar a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Eu quero chamar os irmãos da